Hoje, então, nós vamos falar sobre um tema que foi proposto, que é a porta estreita. Vamos começar, então, primeiro fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, nos conectando com esse momento, o aqui e o agora, em que os espíritos superiores, amigos, que querem nos auxiliar, estão aqui, nos rodeando, nos conectando, para que a gente possa receber essas instruções nos nossos corações, que nós sejamos um solo fértil para as palavras que vêm de Deus e que elas frutifiquem no nosso coração. Bom, então, como eu disse, o nosso tema hoje é a porta estreita. E a porta estreita, ela faz parte de um ensinamento de Jesus, quando ele estava nos explicando que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E quando Jesus falou isso, o que ele queria dizer é que a palavra que ele veio nos trazer, os ensinamentos que ele veio nos trazer, são ensinamentos que vieram para todos, né? Todos vão ser chamados no sentido de que todos vão ouvir a palavra de Deus. Se a gente pensar hoje em dia, é muito difícil a gente encontrar, ou praticamente impossível, né, a gente encontrar uma pessoa que diga que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar das palavras dele, dos ensinamentos dele. A pessoa pode até não seguir, né, mas ouviu falar. Né? Então, muitos são os chamados, mas poucos serão escolhidos. Escolhidos no sentido de que poucos irão seguir realmente a palavra de Jesus, né? E nesse ensinamento, então, ele nos fala sobre a porta estreita e a porta larga. E que essa porta larga é uma porta muito fácil de ser atravessada, enquanto a porta estreita não, ele é uma porta difícil, né, da gente conseguir até mesmo enxergar essa porta. Mas na verdade, assim, o que seria essa porta estreita e essa porta larga? Seria a gente seguir os ensinamentos de Jesus ou não. Então, para seguir os ensinamentos de Jesus, nós temos que atravessar a porta estreita. E por que Jesus falou de porta estreita para a gente? É porque a porta larga é muito fácil de ser atravessada, né? Então, o fazer as coisas mundanas, né, que estão no nosso dia a dia, que ficam nos encantando no nosso dia a dia, é muito fácil, né? Às vezes a gente atravessa essa porta larga sem nem saber que a gente está atravessando a porta larga, de tão fácil que é passar por ela, né? Mas a porta estreita não. Ela é uma porta que ela exige sacrifício para atravessar, ela exige esforço. Às vezes ela é tão estreita que a gente tem que encolher a barriga, né? Tem que parar de respirar para conseguir atravessar. Isso significa o quê? A gente tem que tolher coisas na gente para a gente conseguir atravessar essa porta estreita do ensinamento de Jesus. Mas essa metáfora da porta larga e da porta estreita, ela tem outras metáforas equivalentes, né? No ensinamento de Jesus e todo o ensinamento que os Espíritos vêm nos dando ao longo do tempo. E uma dessas metáforas pode ser o caminho de rosas e o caminho de espinhos. Então é sempre assim, alguma coisa que a gente tem que fazer uma escolha entre um caminho e o outro caminho, né? E aí a grande pergunta é: qual é o caminho certo, né? É o caminho de rosas ou é o caminho de espinhos? E essa resposta ela não é uma resposta fácil, porque não é uma coisa simplória, né? De eu ter uma atitude certa e uma atitude errada. Muitas vezes o que é o caminho correto para uma pessoa é o caminho errado para outra pessoa, né? Então
Não dá para saber assim, é o caminho de rosas, é o caminho de espinhos, eu vou seguir pelo caminho de espinhos ou vou seguir pelo caminho de rosas. A gente não consegue perceber qual seria, né, o caminho correto a ser seguido, né? Então, para que a gente consiga escolher esse caminho correto mais facilmente, a gente precisa de uma bússola. E essa bússola, ela tem dois componentes principais, tá? O primeiro componente a gente chama de voz interior. Quem que nunca ouviu, né, uma voz interior, uma coisa dentro da gente que nos diz qual é o caminho correto que a gente deve seguir, né? O que é o correto da gente fazer? A gente tem essa voz interior e a gente tem que aprender a ouvir essa voz interior e a seguir. O que é uma coisa bem difícil, né? Porque para a gente ouvir essa voz interior, a gente tem que acalmar a mente, a gente tem que acalmar o nosso coração das correrias do dia a dia, porque toda essa barulheira do dia a dia nos perturba e a gente não consegue ouvir essa voz interior. Após ouvir a voz, a gente tem que seguir a voz interior, né? Que também é outra coisa que não é fácil. Muitas vezes a gente ouve aquela voz interior, mas a gente não segue o conselho dessa voz interior. Mas afinal, o que é essa voz interior? Ela, por sua vez, ela também tem dois componentes, tá? O primeiro componente são as experiências que nós já vivemos em encarnações passadas. Então, o Espiritismo nos explica que nós somos espíritos em evolução e que nesse processo de evolução nós vivenciamos várias encarnações e aprendemos coisas, não só nessas encarnações, durante essas encarnações, mas no período entre encarnações. A gente vai aprendendo um monte de coisas e vamos nos aperfeiçoando espiritualmente. E com isso a gente vai guardando experiências, né? Por mais que quando a gente encarna, a gente esqueça o que aconteceu em encarnações passadas, esqueça conscientemente, né? Então a gente não tem consciência do que a gente passou ou vivenciou nas encarnações passadas. Porém, aquilo está guardado dentro de nós, né? O que foi aprendido, ele faz parte de nós enquanto espírito. A gente não perde isso. Então, quando a gente encarna em uma nova encarnação, a gente traz todas essas experiências com a gente, mesmo que não de uma forma consciente. Então, essas vivências passadas, elas fazem parte da nossa voz interior. Pode ser que a gente já tenha passado por aquela escolha, né, do caminho correto outras vezes. E aí a gente pode ter escolhido o caminho certo ou o caminho errado, e a gente tem essa experiência para nos auxiliar quando isso acontece novamente nessa encarnação presente, né? A gente tem que ter ouvido para ouvir essa voz, né? O outro componente dessa voz interior são os espíritos que nos rodeiam, né? Nós sabemos que nós somos influenciados por muitos espíritos amigos, espíritos benfeitores, né? Espíritos bons que tentam nos influenciar no sentido da gente fazer a escolha correta. Mas também tem muitos espíritos que estão nos influenciando para que a gente faça a escolha errada, né? E nós somos muito influenciáveis, né? Então, qual é o segredo? O segredo é a gente conseguir estar num estado, né, espiritual que nos dê sintonia com os espíritos benfeitores e não com os espíritos que querem que a gente escolha o caminho errado, né? Então, a gente tem que cuidar para que a gente possa ter sintonia com quem quer ver que a gente progrida no caminho correto, né? E como que a gente vai ter essa sintonia, né, com esses espíritos benfeitores? Aí vem o segundo componente da nossa bússola, né, que vai nos auxiliar nesse caminho. Esse segundo componente é o Evangelho, né? O Evangelho que Jesus veio nos falar, né? Todos os ensinamentos de Jesus. Esse
Evangelho é que vai nos guiar ao longo desse nosso caminho e vai nos fazer sintonizar com os espíritos benfeitores que vão tentar nos influenciar a ouvir essa voz interior e seguir no caminho correto. Bom, mas quando a gente fica falando assim, existe o caminho de rosas e existe o caminho de espinhos, então algo aconteceu, né, na nossa vida e que apareceu uma bifurcação e a gente tem que escolher, né, qual dos caminhos é que a gente vai seguir, né? A gente pensa assim, escolhi o caminho, tá tudo bem, ou eu escolhi o caminho certo ou eu escolhi o caminho errado, né? Mas houve uma escolha e eu vou seguir aquele caminho. Porém, esses caminhos, eles nunca são retos, né? Aí está a beleza de tudo, aí é que está a misericórdia de Deus, né? Os caminhos, eles não são retos, eles são uma rede. Assim, quando a gente escolhe um dos dois caminhos e a gente dá o primeiro passo em direção àquele caminho, imediatamente se abre uma outra bifurcação na nossa frente. Isso vai acontecer sempre, né? Porque nós, através dessas bifurcações, dessas escolhas, né, dos caminhos, é que nós vamos aprendendo e adquirindo experiência e maturidade espiritual. Então, esses caminhos, eles formam uma rede. O que significa que, se por um acaso nós escolhermos o caminho errado em alguma dessas bifurcações, a gente não precisa se desesperar, porque logo, logo à frente vai surgir uma outra bifurcação e aí a gente vai ter outra oportunidade de escolher o caminho correto e voltar, né, ao caminho que deveríamos ter escolhido desde o início. Isso vai acontecer o tempo inteiro. É a misericórdia de Deus nos auxiliando. E uma outra coisa importante quando a gente fala dessas escolhas, né, de qual é o caminho que a gente vai escolher, é a escolha em si. Nós sabemos que nós temos livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio para escolher qual é o caminho que nós queremos seguir. Nós sofremos influências, sim, como eu já falei antes, mas essas influências, elas não fazem a escolha para a gente, né? Então, somos nós que escolhemos pelo nosso livre-arbítrio. Mas olha só, nós somos crianças espirituais. Isso significa o quê? Nós ainda estamos aprendendo a fazer essas escolhas. Então, esse nosso livre-arbítrio, no estágio atual nosso de maturidade espiritual, ele é o que pode ser considerado um livre-arbítrio tutelado. O que quer dizer isso? Nós não vamos ter escolhas na nossa vida que sejam coisas muito complexas, por mais que a gente ache que são, né? Mas não são coisas muito complexas. São escolhas para crianças, como nós somos crianças, né? Para que nós possamos aprender a escolher. Vamos imaginar assim, como é que a gente faz uma criança aprender a fazer escolhas? Por exemplo, a escolher a roupa que ela vai utilizar. A gente não abre o armário com aquele monte de roupas diferentes, né, um monte de opções diferentes, e pergunta para a criança assim, o que você quer vestir hoje? A gente não faz isso. O que a gente faz? A gente olha o clima, olha a ocasião para onde que a criança vai, se vai para a escola, se vai para um parque, brincar, etc. E a gente escolhe duas opções que são igualmente boas para aquela criança, né, naquela determinada situação. E aí a gente vai tirar do armário duas opções que são igualmente boas e vai dizer para a criança, qual das duas você quer? Escolhe. E a criança vai fazer a escolha. E com isso ela vai começar a aprender a escolher. É isso que os espíritos fazem conosco, né? Eles nos dão escolhas para a gente aprender a escolher. E quanto mais a gente vai amadurecendo e aprendendo a fazer essas escolhas, eles vão nos apresentando escolhas cada vez mais complexas, de tal forma que eles vão nos guiando para que a gente possa, né, eles vão nos tutelando para que a gente possa aprender
a fazer essas escolhas. Eles sempre deixam que a escolha seja nossa, né? A escolha final seja nossa, apesar de ser uma escolha tutelada. Isso acontece porque, sendo nossa a escolha, a gente aprende. Se eles chegassem para a gente, só mostrassem o único caminho, o caminho, vamos dizer, o caminho correto, a gente nunca ia aprender, né? E um dia a gente vai estar lá na posição deles, ensinando alguém, né? Se a gente não tiver aprendido a fazer escolhas, como é que a gente vai ensinar, né, outros espíritos a fazer escolhas também? A gente precisa fazer isso. E a gente ganha crédito por isso, porque a escolha é nossa. Se a gente fez a escolha certa, é nossa, né? O crédito é todo nosso. Se a gente fez a escolha errada, fomos nós que escolhemos. Então, a gente vai ter que, em uma outra ocasião, utilizar aquele ensinamento da escolha errada para, naquela voz interior nossa, para que quando aquela escolha aparecer novamente para a gente, que a gente possa fazer a escolha correta. Bom, mas eu queria agora começar a falar para vocês de uma situação que dificulta muito, né, essas escolhas, né, a gente enxergar, né, a porta estreita para atravessar a porta estreita, porque é a porta estreita que seria a porta correta. Essa situação que dificulta muito essa escolha é a situação de desespero. Muitas vezes a gente está desesperado por algo que aconteceu. E quando a gente está desesperado, é como se a gente estivesse míope. A gente tem uma miopia espiritual. E essa miopia espiritual faz com que enxergar a porta estreita, que já era difícil, né, pra gente, se torne impossível. Então, em situação de desespero, a gente tende a não conseguir enxergar aquela porta estreita, porque ela desaparece da nossa frente, né? Ela fica tão distante da gente, tão pequena, tão estreita, que a gente não consegue ver. A gente só vê a porta larga. E aí, na situação de desespero, a gente atravessa a porta larga sem nem pensar que possa existir uma outra opção. Eu vou dar aqui alguns exemplos, então, dessas situações de desespero que nos dificultam a ver essa porta estreita, que nos causa essa miopia espiritual. Por exemplo, situações que nos levam ao suicídio. Então, vários espíritos se sentem tão desesperados por N situações que a miopia espiritual dele fica tão grave, tão grave, tão grave, que eles só conseguem enxergar a porta do suicídio, a porta larga do suicídio, que é aquela porta de tentar solucionar o problema deles da forma mais, para eles, né, na cabeça deles, mais fácil possível. Atravessa aquela porta e o problema desaparece, né? É uma situação extrema de desespero. Tá? Um outro exemplo de desespero que faz com que eu vou trazer, que aconteceu há pouco tempo aqui em Porto Alegre, né, e que fica bem claro para a gente como que essa miopia espiritual se condensa quando nós estamos nessa situação de desespero. Há pouco tempo aqui em Porto Alegre houve uma história bem triste de um pai que ele estava com problemas financeiros na empresa dele bem graves, e aí ele decidiu matar a família inteira, e ele premeditou isso. Então ele deu sedativos, né, para a esposa, para os filhos, enfim, para a mãe dele. Deu sedativos para que essas pessoas dormissem, e ele então matou essas pessoas enquanto elas estavam sedadas. E apenas uma pessoa da família que conseguiu sobreviver, né? Olha só a situação. Esse pai, e ele depois se suicidou, né? Esse pai, ele estava numa situação de extremo desespero, tá?
E essa situação de extremo desespero fez com que ele só enxergasse aquela porta larga para solucionar os problemas dele. Mas olha como é que essa escolha do caminho é uma coisa muito, ou da porta, né? É uma coisa muito complexa, né? Esse pai, ele podia ter se suicidado e ter deixado o problema para a família. Só que olha, ele tinha tanto amor, olha como é que é complexa a situação. Ele tinha tanto amor pela família dele, que ele não quis deixar a família dele passar por aquele problema que ele estava passando. Então, na cabeça dele, o que ele fez foi por amor à família, né? Para tentar resguardar as pessoas que ele gostava do sofrimento, né? Que era aquele sofrimento que ele estava passando e não estava conseguindo vencer, né? Estava causando a miopia espiritual para ele. Então, assim, esses são exemplos que nos mostram muito bem como é que é difícil nessa situação de desespero a gente ter a escolha correta do caminho, tá? Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito caridoso, muito de amor para essas pessoas que estão na situação de desespero, porque elas não conseguem fazer a escolha, porque elas não conseguem enxergar que existe uma escolha, tá? E quando a gente estiver nessa situação de desespero, por mais que para a gente pareça que não existe uma escolha, nós temos que saber, nós temos que ter a consciência, a calma, né, de saber que sempre existe escolha. E que a gente às vezes precisa, muitas vezes, né, nós precisamos procurar auxílio para nos fazer enxergar essa escolha, antes da gente atravessar a porta larga de uma forma impensada. Eu quero trazer também uma outra história aqui que tem muito a ver com isso, desses exemplos, que é a história de vida de uma pessoa chamada Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele era médico, psiquiatra, então era o Dr. Viktor Frankl. E ele foi o criador de um ramo de terapia chamado logoterapia, que é a terapia pelo sentido da vida. O Dr. Viktor Frankl, ele tem uma história de vida muito... Ele já é falecido, né? Mas uma das coisas assim, legais da nossa época que nós estamos vivendo agora é a internet. A internet, ela faz milagres, né? Então, o Dr. Viktor Frankl já é falecido, mas se vocês forem na internet lá escreverem o nome dele, vocês vão conseguir ver vídeos com entrevistas dele. Então a gente consegue ouvir o Dr. Viktor Frankl conversando, falando as coisas e falando como que ele criou, né, a logoterapia. Então o Dr. Viktor Frankl tem uma história de vida muito rica, tá, mas muito sofrida. Ele era judeu na época de Hitler, né, do nazismo e de todas aquelas coisas que aconteceram naquela época. Só que o Dr. Viktor, ele conseguiu sobreviver à passagem por 4 campos de concentração nazistas. Olha só. Enquanto a família inteira dele morreu, né, nesses campos de concentração, e ele conta que ele viu várias pessoas desistindo da vida. Então ele fala assim que muitas vezes os colegas dele que estavam presos como ele, né, judeus presos como ele, dentro dos campos de concentração, ele fala assim que às vezes ele conseguia ver nos olhos da pessoa que a pessoa tinha desistido da vida. O sofrimento era tanto que ela desistia da vida. E aquela pessoa, logo em seguida, ela se suicidava. Ele conta que em vários casos essas pessoas chegavam num grau tanto de desespero, né, de desistir da vida, que essas pessoas se jogavam nas cercas elétricas do campo de concentração e se matavam, né? E
o Dr. Victor, então, ele criou a logoterapia, que é a terapia pelo sentido da vida. E o que ele diz? Você, para atravessar períodos de sofrimento, principalmente de sofrimento extremo, né, você tem que ver um sentido naquilo. Você tem que ver que após atravessar aquele período de sofrimento, lá no fim, você vai conseguir fazer algo. Você tem que sentir que a tua vida tem um sentido para alguma coisa. Se você tem isso dentro de você, você consegue atravessar os períodos de sofrimento, mesmo que ele seja um sofrimento extremo, se mantendo razoavelmente saudável para conseguir cumprir, né, o sentido da sua vida. Então foi por isso que ele conseguiu atravessar os 4 campos de concentração, né? Sobreviveu a esses 4 campos de concentração, porque ele tinha como se fosse uma missão na vida dele, que era a logoterapia, né? Se as pessoas não têm isso, elas desistem da vida, né? Então, isso tem tudo a ver com essas escolhas, né, de porta estreita ou porta larga. A gente tem que sentir o sentido, né, tem que saber que a gente tem sentido naquilo que a gente está passando e na escolha que a gente está passando. E aí fazer essa escolha o melhor possível, né? Bom, para finalizar, eu queria trazer também uma esperança, né, para a gente, né? Nós somos espíritos em evolução e nós estamos em um determinado estágio, né, de evolução espiritual, de maturidade espiritual, como eu falei para vocês, que é um estágio de criança, né? Nós ainda somos muito imaturos. Mas nós estamos em evolução e nós fomos criados para evoluirmos e ao final dessa escada que nós estamos subindo, ou desse caminho que nós estamos trilhando, no final nós vamos ser espíritos perfeitos, maduros, né? Nós fomos criados para isso, né? Então, olha, o sentido da vida, né? Nós fomos criados para isso, então a gente tem que enxergar isso lá no final. Isso quer dizer o quê? No nosso estágio atual de evolução, em que nós somos crianças espirituais, nós temos uma miopia espiritual muito grande. Essa miopia espiritual que nós temos é que faz com que a gente enxergue a porta estreita como porta estreita, né? E a outra como uma porta larga. A partir do momento que nós formos trilhando esse nosso caminho de evolução espiritual e formos amadurecendo, cada vez mais a porta larga vai diminuir e a porta estreita vai aumentar, né? Até que vai chegar um ponto que fazer a escolha de atravessar a porta estreita não vai ser difícil. Por quê? Porque ela está evidente, ela vai estar evidente na nossa frente. Qual é a porta, qual é o caminho que nós temos que seguir. E quando nós estivermos lá no final, né, desse caminho, dessa trilha de evolução espiritual, que nós fomos espíritos perfeitos, não vai ter porta larga, ela vai ter desaparecido. Aquela porta que inicialmente, pra gente agora é uma porta larga, né, a porta errada, que a gente acha, que a gente vê como uma porta larga, ela vai diminuir de tamanho, diminuir e vai sumir. Digamos que a nossa miopia espiritual vai ser ao contrário, né? A gente só vai enxergar a porta certa. E aquela porta certa que era estreita para a gente agora, ela vai se tornar uma avenida para a gente, né? Então, a gente não deve nunca perder essa esperança de que um dia vai ser muito mais fácil para a gente fazer essas escolhas. E saber que isso tudo tem uma razão de ser. A gente não deve se desesperar, que existe sempre opção na vida, tá? Era isso que eu queria falar para vocês sobre esse tema e eu espero realmente que essas palavras tenham atingido o coração de todos nós, porque eu me incluo nisso, né? Eu aprendi muito com esse tema e eu espero que esse tema seja um tema do coração de vocês, tá?
que possa auxiliar vocês no caminho de vocês, nas escolhas que vocês têm que fazer na vida. Muito obrigada e paz para todos nós.